Olá, pessoal! Boa noite! Entrando aqui para mais uma live no Tools for Life. Eu tenho que começar tudo de novo, né, gente? Porque depois as pessoas que não estão ao vivo aqui com a gente vão. Minha irmã já. O que está acontecendo é o seguinte: Mercúrio está retrógrado e costuma causar grandes problemas na comunicação, né? Principalmente de coisas virtuais. Então, tá dando esse rolo. Já é a terceira vez que eu estou entrando. Agora deu? Agora eu tô te vendo. Então, não sei. Quando tava entrando pelo Tusk, não tava dando, não tava fluindo ali. Não sei, né? Agora tá Ixi, normal, igual tava da primeira vez. agora É. eu tô Só achando que quando tá eu entrei no Tusk deu problema. Não entendi por quê, gente. É coisa do Instagram. Porque se tá Mas, Kel, normal, agora tem que colocar o colaborador, né? É no fim, só adicionar quando você for salvar. moderador. Ah, então tá. Então, Eu, beleza. pelo menos, eu vi, no fim, aparece uma opção lá de colocar. Sabe quando você vai marcar? No fim você vai ver. Eu Sei. não vou Tá atender bom. depois hoje, então Não, eu te tudo ajudo. bem. Tudo bem. Você vai Bom, o achar. pior que pode acontecer é só quem está ao vivo participar da live, né? Que é o principal, porque é mais gostoso, porque aí vocês podem participar diretamente com a gente. Claro que às vezes a pessoa não pode estar, então a gente gosta também que eles tenham a oportunidade de assistir depois, óbvio. Mas Não, mas o vai pior que pode começar. acontecer é isso. Não, o pior que vai acontecer não é isso, porque vai estar no canal do YouTube de qualquer forma, que a Toti vai colocar lá, e no nosso vai estar, no meu e no seu, Mas eu não entendeu? salvo no meu, eu só salvo no Tools. Mas, Kel, não Ah, vamos ficar tá, discutindo isso tá aqui, bom, tá tudo tá certo. bom. Vamos começar a live, porque senão vai Vamos lá. cansar o pessoal. Já é a terceira vez que eu Sim, entrei. Não vamos falar junto, porque tá anulando o som uma da outra. Vamos manter a calma, a atenção, porque Mercúrio retrógrado não é mole. Chega a ser um pouco engraçado, assim, né? Porque nada grave, mas assim, às vezes acontecem coisas bem mais complicadas. Isso aqui vai dar tudo certo agora, tá? então, boa noite, pessoal. Obrigada pela paciência. E vamos em frente, que esse estudo está maravilhoso, né? Então, vamos lá. Vamos lá. Bom, a gente. Vocês viram que a gente veio rápido já para a próxima temporada, né? A gente tinha acabado de ler os 4 compromissos do Dom Miguel Ruiz. A gente está falando da filosofia tolteca. Foi muito legal ler junto de vocês os 4 compromissos. Eu já tinha lido, li de novo, amei relembrar tudo. Foi muito bom, trouxe para minha vida, deixei bem fresquinho os ensinamentos, né? Então pude praticar bastante. Eu e Kel, a gente estava até conversando de tentar trazer isso mais para a nossa vida prática, sabe? Para a gente fazer uma espécie de exercício a cada live, assim, para a gente ficar não só na teoria, para a gente poder, de fato, exercitar o que a gente aprende na teoria com grandes sábios, para a gente poder exercitar na nossa vida, no nosso dia a dia, porque assim a gente vai se transformando juntos, a gente vai se aprimorando, a gente vai melhorando algumas questões, porque, inclusive, o assunto de hoje é essa confusão de comunicação, por isso até que é irônico ter acontecido, a gente ter tido que entrar 4 vezes, né? Foram quatro? Quatro, né? Quatro, cinco? Essa é a Quatro. quarta. Essa é a quarta. A gente ter que entrar 4 vezes para poder se comunicar. E isso, na verdade, é engraçado porque isso acontece na nossa vida, no dia a dia. Esse capítulo que a gente vai falar hoje, ele fala justamente sobre isso, sobre essa confusão que é a vida em termos de comunicação. De fato, cada um interpreta o mundo de uma forma totalmente diferente do outro, de acordo com as suas crenças, com seus valores, com seus aprendizados, com as suas experiências. Então, eu tenho todo o mundo interno dentro de mim, a Kelly tem outro, e cada um de vocês, cada um das pessoas presentes aqui, né, nessa vida, tem uma visão totalmente diferente, não é um pouquinho diferente, é totalmente diferente um do outro, porque cada um teve seu caminho, cada um teve a sua história, cada um teve as suas impressões, como se a gente fosse uma página em branco. Eu lembro, eu estudei psicologia, né? Fiz metade da faculdade. E eu lembro que a professora, uma vez, ela estava explicando que a gente nasce como se fosse uma página em branco. E que aí as coisas vão sendo impressas na gente. A gente vai falar sobre isso hoje. Só para situar vocês sobre o livro, antes da gente entrar no assunto de fato,
Esse é o quinto compromisso, a gente leu os 4 compromissos, esse é o quinto compromisso, um livro inteiro sobre o quinto compromisso. E o outro livro inteiro tinha 4 compromissos. Só que a gente percebeu que na primeira parte do livro, esse livro é dividido em 2 partes, tem capas diferentes. O meu é mais antigo que o daquela. Na primeira parte, ele relembra os 4 compromissos. Então, a gente pulou essa parte para não ficar repetitivo, não falar sobre os 4 compromissos de novo, e a gente foi direto para o capítulo 8, que é aqui, ó, segunda parte, ó, parte 2, o poder da dúvida. E aí, o primeiro capítulo da parte 2 é o capítulo 8, que é esse que a gente vai falar hoje, tá? Então, vamos entrar direto no assunto. O que você achou, Kel, desse capítulo? Você gostou? Achei muito legal, gente, porque é engraçado, né? Realmente, sincronicamente, nada é por acaso a gente ter tido esses probleminhas aqui, né? Para a gente justamente ver o quanto que a gente tem que prestar atenção o tempo inteiro em como a gente está se expressando, em como a gente está se comunicando, que realmente a comunicação ela pode trazer conflitos desnecessários, né? Quando há maus entendidos. E como acontece o tempo inteiro, mal entendidos. Imagina, eu não ia conseguir te ver aqui durante a live, né? Então, assim, esse a gente vai desenvolver depois, mas eu vou citar sobre isso algumas coisas que me trouxeram, né, de percepção, assim, da psicologia, da linguagem não verbal, da PNL. Vou trazer alguns pontos, assim, que eu fui associando. Mas é muito isso, né? O quanto que a gente tem que ficar muito ciente, né? Exatamente de que a nossa comunicação ela é muito falha ainda, mesmo a gente prestando atenção, nós não estamos imunes. A gente sempre tem que checar, tomar esse cuidado. Por isso que ele até nos leva ao primeiro compromisso, né? De ser impecável com a palavra. Porque, assim, a palavra não é tudo, a gente vai falar sobre isso, né? É um símbolo que expressa essa percepção de cada um, que é única, mas mais ainda a gente tem que tomar cuidado com como a gente está usando a palavra, porque ela já vai representar só uma parte ali dessa comunicação. Se eu ainda falo uma palavra de qualquer jeito, sem tomar cuidados, devidos cuidados, né? Aí eu vou ficar muito mais suscetível a ter maus entendidos. Então, assim, de novo, reforçando, né, a importância da gente prestar atenção, da gente estar percebendo o que a gente está expressando, o que a gente está transmitindo, não só com as nossas palavras, mas com todas as nossas atitudes, né? Com a nossa postura, com o nosso comportamento, por aí vai. Com Enfim, vamos certeza. desenvolvendo. E, na verdade, a comunicação é a grande chave, né? Porque a gente pode evitar guerras, não Pois é. só em termos mundial, assim, em questões mundiais, né, que dizem respeito a todos nós, mas em questões individuais também. Porque é igual, é isso mesmo que você estava falando, assim, às vezes uma má comunicação, às vezes você tinha uma boa intenção, às vezes você estava querendo dizer uma coisa que a outra pessoa até ia concordar, mas você se comunicou mal. E aí começa toda uma guerra, né? E quantos problemas são causados por conta disso. Então, realmente, esse compromisso de ser impecável com a nossa palavra, que a gente aprendeu no livro anterior, é uma das práticas mais importantes e que eu mais tenho ficado atenta, até como comunicadoras, né? A gente trabalha com Sim, isso. sim. Então, a palavra ela tem esse poder de levar conhecimento, de levar luz, de levar de despertar entendimentos, né? É uma oportunidade da gente absorver sabedorias de pessoas incríveis, mas também é uma faca de 2 gumes, como quase tudo na vida. Ela pode criar grandes conflitos. Quantas vezes a gente não já se viu em situações que não precisava estar naquela situação, era só ter dito uma coisa diferente ou não ter dito alguma coisa, né? Então, realmente é algo assim muito importante. E ele começa dizendo, você quer falar alguma coisa sobre Não, isso? é só complementar, né? Que é exatamente isso. Elas podem, a comunicação, ela pode criar barreiras, né? Muros ou pontes. Então, assim, a comunicação é fundamental em todos os níveis. É o que você falou, tanto no nível coletivo, mundialmente, entre os líderes, os governantes dos países e tudo mais, né? Como também no nosso nível pessoal, nas relações interpessoais, no ambiente de trabalho. Hoje em dia é muito valorizado, né, o que é chamado de soft skills, que são aquelas habilidades interpessoais. Como você tem empatia, como você se comunica, como é que é a sua postura ali no trabalho. Então, assim, em todos os níveis a gente percebe esse diferencial vai se tornando cada vez mais fundamental. Então, o que a gente está falando aqui é de extrema importância, Total. né? Inclusive, eu sou uma super é,
como é que fala, adepta não, porque ainda não estudei isso, mas eu super incentivo que a gente leia o livro Comunicação Não Violenta, que a gente estude sobre isso, porque eu acho que vai ajudar na vida de todo mundo, independente do trabalho, do nicho que a pessoa atue, né? Mas beleza, depois a gente pensa nisso. Vamos começar essa jornada aqui. Eu não li esse livro ainda, então não sei o que vem por aí. A gente confiou mesmo no autor, pelo Exato. livro anterior, que a gente gostou muito. Então, se a gente lê os 4 compromissos e tinha um outro, o 5º compromisso, que era um livro inteiro, a gente falou, deve ser muito bom, deve ser muito importante ler esse 5º compromisso, né? Ah lá, a Karina está dizendo, adorei a ideia. Ai, que bom. É Pois bom é. que, é bom que vamos embarcar no desconhecido juntos, né? Porque a gente está exatamente se baseando aqui no sucesso que foi o primeiro, né, dos 4 compromissos, e o quanto abriu nossa mente, o quanto trouxe insights para ir explorando, mas a gente vai sentindo aqui junto de vocês. Então também é importante o feedback de vocês, né? E a Exato. gente também, né, deixar um espacinho para ver como que eles estão sentindo isso, já trazendo para a vida, praticando isso, que a gente quer focar muito nisso, né? Porque como de uma certa maneira é um tema que está sendo desdobrado, a gente está aprofundando, mas não é nenhuma grande novidade, né? Claro que vamos ver aí, de acordo com o livro, né, com o fluir do livro, se vão ter coisas mais novas, assim, que ele ainda não trouxe. Mas, de uma maneira geral, é uma mesma filosofia que a gente vem falando desde o primeiro compromisso. Então, também é interessante, a gente ficou assim, ah, será que vai ser repetitivo? Mas a gente falou não, porque sempre tem mais insights, a gente adorou o autor, e também a gente vai poder perceber como que eles estão trazendo para a prática. A gente vai poder aprofundar um pouquinho, né? Ao invés de só citar, falar, debater ali, mas já ir para outro tema, para a gente poder ter esse tempo também de ir internalizando É, tudo isso, devido justamente à importância, né, do tema. e também não é tão fácil, tão simples mudar isso, que está enraizado na gente há tanto tempo. Durante a nossa vida inteira, a gente agiu de determinada forma, a gente já está meio que viciado nos nossos vícios, né? A gente já está viciado nos nossos hábitos, no que a gente faz no automático, em ser como a gente é. Então, a gente também pensou que seria legal reforçar esses aprendizados. E a gente tem conversado, eu e a Kelly, sobre como que a gente pode trazer isso mais para a prática, para a gente realmente ir se transformando juntos. Mas vamos falar disso depois, tá? Aguardem, estamos aqui muito conectadas com vocês, felizes de estarmos aqui fazendo essas leituras. A gente estava com muita saudade do Tools. Então, é muito legal a gente aprender junto, né? E acho que a gente vai mais rápido também, porque, sei lá, rola um fluxo, assim, que é bem melhor do que a gente ler sozinho em casa. E a gente pode debater juntos. E dizem que, de fato, é mais eficiente mesmo a gente estudar em conjunto. Então, ele começa dizendo, vamos pelo comecinho. Ele começa dizendo assim, o 5º compromisso é, seja cético, mas aprenda a escutar. O que ele quer dizer com isso? Deixa eu olhar aqui no meu resuminho. Ele fala que os humanos se comunicam através de símbolos, né? Que são a nossa própria comunicação, são as nossas palavras. E esses símbolos não são verdadeiros, no sentido de que cada um de nós tem seus próprios símbolos, e esses símbolos, para cada um de nós, tem um certo valor. Ele representa algo diferente, né? Uma caneta dessa pode me lembrar da minha escola, de um ótimo momento, e para outra pessoa pode ser uma coisa horrível, um trauma, porque recebeu uma carta de um fim de um namoro todo marcado por essa caneta, enfim. Então, para cada um, as coisas vão ter um sentido diferente. Então, ele diz que a gente está acostumado a falar essas mentiras, né? Que a gente não deve acreditar nas mentiras dos outros, nem que os outros contam para gente, nem que os outros pensam, e nem nas nossas próprias. Mentiras mentiras no sentido de não serem verdades. E ele diz que as mentiras são coisas em que a gente acredita. A mentira precisa que a gente acredite nela para ela existir. A verdade não. A gente não precisa acreditar na verdade. A verdade simplesmente é. Quando a gente tira os símbolos, quando a gente tira a comunicação, o que sobra é a verdade. Eu achei isso muito poético, muito bonito. E, é, e eu achei inspirador. Ele diz que a gente tem que ouvir é estranho falar as mentiras dos outros, né? Vamos dizer as versões dos outros, as opiniões dos outros. Mas a gente não deveria julgar. A gente tem que sempre respeitar o mundo do outro. E esperar que o outro respeite o nosso mundo. Eu até contei aqui no outro livro, né?
que eu tive uma briga com uma amiga e que eu falei, olha, eu entendo que no seu, eu não tinha lido o livro ainda, né? A gente não tinha feito a live ainda. Foi uma sincronicidade que foi na mesma época, acho que a gente estava começando. E eu falei assim, olha, tanto que eu chamava de o seu universo, eu não falava seu mundo nem seu sonho, que é como ele se refere. Eu falava, olha, eu entendo que no seu universo tenha sido assim, mas eu preciso que você entenda que no meu universo foi totalmente diferente. Foi assim, assim, assado. Então, gente, isso ilustra muito coisas que acontecem no nosso dia a dia, o quanto que a gente interpreta mal, ou às vezes não é nem mal, a gente só interpreta de um jeito diferente do outro, porque cada um vai ter uma visão. Principalmente os nossos cuidadores, os nossos pais, os nossos professores, os nossos amiguinhos da nossa infância, tudo o que foi impresso nessa página em branco que nós éramos, vai estar ali de alguma forma moldando o seu mundo, moldando a sua visão do mundo, né? Então, depende muito de quem criou a gente, que tipo de visão que a gente tem da escola, que tipo de visão a gente tem do amor. Se você ficou a vida inteira ouvindo, homem não presta, é difícil achar um homem bom, que não sei o que, sua mãe martelou na sua cabeça. Eu tenho uma amiga que, infelizmente, ela passou a vida inteira ouvindo isso. E pergunta se ela tá bem no amor. Não tá. Porque a crença dela já é de que o amor não vai dar certo, de que os homens não são legais. Ou às vezes até com relação a dinheiro, né? Que é muito difícil ganhar dinheiro, mas isso é para poucos. Ou até uma falta de confiança em si mesmo. Isso nunca vai acontecer comigo. Não, isso acontece com os outros, mas não comigo. Pô, eu tenho uma amiga que ela fala assim: sempre que eu vou, as coisas dão errado. Sempre que eu vou em algum evento, as coisas dão errado. Sempre que eu vou numa viagem, as coisas dão errado. Eu falei, para com isso. Primeiro, você já não fica mais querendo ir com ela. Entendeu? E segundo, você fica assim, gente. E aí ela fica, tá vendo? Ah lá, ó. Ah lá, começou. Já vai começar a dar errado. Eu fico assim, gente, é uma loucura. E aí eu até tentei ajudar, né? Falei, poxa, não pensa assim. Não é uma pessoa que eu convivo todos os dias, né? E aí eu falei, você não pode pensar assim, de onde veio isso e tal, nananã. Só que, gente, é difícil mudar a pessoa assim, só falando, né, numa conversa. Por isso é que a gente tem que fazer toda uma investigação, né, Kel? A gente tem que fazer toda uma autoanálise. Por isso que a terapia é tão importante. Nossa, eu evolui tanto na minha terapia. Eu não seria a mesma pessoa que eu sou hoje se não fosse a minha terapia. Eu sempre disse isso em todas as entrevistas, em todas as oportunidades que eu tenho, porque a terapia realmente revolucionou a minha vida. Eu sou grata a todas as minhas vitórias, pessoais, profissionais, de todos os tipos, e dedico à minha terapia. E o quanto eu pude me conhecer, o quanto eu pude me perdoar, porque a gente se maltrata, e a gente vai entrar nisso que eu quero deixar aqui ao comentar um pouco, senão vai acumulando, ela já deve estar cheia de coisa para dizer. Mas o quanto que a gente se maltrata, o quanto que a gente tem uma visão errada da gente mesmo, justamente por causa da opinião dos outros enquanto a gente estava crescendo. E às vezes não é nem o que o outro disse, é como a gente interpretou. Olha como isso é complexo. Fala, Kel. Nossa, exatamente. Eu também sou muito grata à minha terapia por ter aprendido a me expressar e principalmente dizer não, né? Porque é tão, às vezes, difícil dizer não E e assim dizer você sim fica também, né? dizer sim. Dizer sim também às vezes é difícil. Às vezes a gente prefere ficar na zona de conforto, a gente foge, se sabota. Tem uma música Ah, da Sandy, fui no show dela esses dias, né? Ela fala, eu disse sim para tudo, eu comecei a dizer sim. E eu tá. sempre reflito sobre isso. Eu falo, é mesmo. Às vezes a gente foge das coisas, a gente evita. É bom dizer sim também. Às vezes é difícil, dependendo da fase e do tipo de sim. Mas desculpa, eu Nesse não queria te sentido, interromper. né? Nesse sentido de abraçar o que você quer, os seus desejos, seus desafios, enfrentar seus desafios. Então, dizer sim também, mas assim, que era difícil para mim, até hoje ainda é, dependendo, né? Ainda sabe? Mas eu, pelo menos, é difícil, mas eu faço, entendeu? Antes eu ficava assim, meu Deus, enrolando, sofria muito com aquilo, às vezes fugia, deixava sem resposta, então, enfim, não era legal. Então, assim, isso me ajudou muito, trouxe muita autoconfiança, e como é fundamental, ele fala isso, né, em outros capítulos. Então, assim, outra coisa interessante também que eu percebo, né, que eu fiquei associando a gente estudou, né, programação neurolinguística, eu amo. Então, assim, lá tem uma frase que é uma premissa básica, que é o mapa não é o território.
Então, acho que uma das coisas principais que eu fiquei o tempo inteiro lembrando é assim, nossa, é muito isso, né? Esse conceito de mapa não é o território. Porque, assim, o que que isso quer dizer? O mapa é apenas uma interpretação do território, não é o território em si. Até hoje que a gente tem os aplicativos, né, super atuais e tal, GPS, satélite, papapá, mas mesmo assim não corresponde exatamente, né? Tanto que o Uber às vezes não entra em certos lugares, porque lá não está escrito aqui é favela, aqui é perigoso, aqui vai ter um conflito ali de facções, aqui podem ter traficantes, enfim, aqui podem ter Pode estar em assaltantes, né? obra. Pode estar em obras, exatamente. Aqui tem buracos, aqui tem situações delicadas, né? Enfim, que você teria que, de repente, você não vai estar escrito ali. Então, na verdade, o que que é o território realmente? É a realidade. Agora, o mapa é apenas uma percepção de alguém, já envolve um julgamento, já envolve uma interpretação. Então, se você está num país que você não conhece, não dá muito para se basear. Você vai ter uma previsão mais ou menos, mas você não vai saber exatamente do que se trata, né? Então, é muito isso, porque na nossa comunicação, a gente tem essa linguagem que é o tempo inteiro permeada por essas interpretações únicas de cada um, dos significados que cada um dá para aquilo, né? Então, assim, é realmente algo que é uma ideia que nós temos, é uma percepção, não é exatamente o que nós somos, o que nós queremos comunicar, o que nós queremos expressar, se nós não tomarmos esse cuidado. Né? Então, por isso mesmo que a gente tem que ter esse cuidado para que a nossa comunicação, ela de fato expresse o que está no nosso coração, porque senão a gente pode ser mal interpretado, pode ser julgado precipitadamente. Então, a gente tem que tomar esse cuidado tanto quando a gente vai se comunicar, como também quando a gente vai julgar alguém por um determinado comportamento, né? Que é outra premissa também da programação neurolinguística, né? O comportamento não é o indivíduo. O indivíduo, como a gente falou em outros capítulos, né? Que o indivíduo pode estar num mau dia, naquele dia, né? Ele não está se sentindo bem. Então depende muito também, a nossa comunicação, o nosso comportamento dependem muito do nosso estado interno, do nosso estado emocional naquele dia. Às vezes você não é uma pessoa antipática, mas você acabou passando como antipática porque naquele dia você está muito indisposta, você não está bem, você está cansada, ou você está chateada mesmo com alguma coisa, e por aí vai. Então a gente tem sempre que dar uma outra chance para o outro, né? Checar se realmente aquilo que ele te passou numa primeira comunicação corresponde a quem ele é, ou se foi só uma má comunicação, né? A gente não já cair na tentação de fazer julgamentos, rotular. Tirar Porque ou não tirar conclusões, tirar que é o outro compromisso, né? Não tirar conclusões exatamente, e fazer exatamente. Por isso é bom. perguntas. Isso, exatamente. Que ele fala que o título é o poder da dúvida, esse daqui de hoje, né? É escutar, ser cético. Peraí, deixa eu ver se é isso mesmo. Deixa eu usar o poder da dúvida para eu não agir com base somente nesse mapa aqui da realidade. Isso é só uma ideia que eu estou formando que pode estar totalmente desconectada da realidade em si. Eu posso estar julgando pela aparência, posso julgar por uma má expressão ali que a pessoa teve, né? Então eu não posso me limitar àquilo. O mapa ele vai dar uma ideia, uma previsão, mas ele não é totalmente preciso, ele não é 100%. A gente não pode se limitar, ficar fechado naquilo. Esse é o grande ponto. A dúvida, ela vai trazer essa abertura da nossa visão, essa flexibilidade, ela vai ampliar a nossa visão, porque a gente tende ao quê? Interpretar, julgar, rotular. Então, a gente tem que se trabalhar nesse sentido, de não cair nessa tendência. Uhum. Porque essa tendência até é para facilitar a comunicação, né? Mas muitas vezes ela é errada, ela não cai bem, ela não corresponde à realidade. Kel, aproveitando esse seu gancho, eu queria ler um trechinho bem pequenininho que fala justamente isso. Olha, mesmo que eu divida uma cópia exata da verdade contigo, eu sei que você distorcerá minha mensagem assim que ela sair da minha mente e entrar na sua. É, Você vai ouvir a mensagem e vai dizer a si mesmo a mesma mensagem de uma maneira completamente diferente, de acordo com o seu ponto de vista. Isso é muito louco. Agora eu vou assim para a mesa de bar, quando encontro meus amigos, enfim, no almoço, qualquer coisa, e eu fico assim, tô falando e eu tô assim, será que a pessoa tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Sabe? Eu já fico uma segunda eu assim pensando, gente, como será que essa pessoa está interpretando isso, né? Porque, cara, às vezes eu tô. Imagina, você vai no cinema com alguém, ou então você está vendo TV com alguém.
Aí a pessoa fala assim: nossa, você viu que bonito o tipo de floresta que tem ali? Aí você fala: não, estava prestando atenção na bolsa que ela estava, no vestido, no sapato. A pessoa tá vendo outro filme e é o mesmo filme, entendeu? Eu e meu namorado, por exemplo, é sempre assim. Eu acho que o homem ele tem uma visão mais periférica, né? Ele sempre fala: eu acho que isso aí é lá em não sei onde. Ele tá olhando ali o fundo, sabe? O todo, o horizonte. Eu nem tô olhando isso, eu tô olhando a pessoa. Eu tô com uma visão focada. A minha visão é sempre focada e a dele é sempre periférica. Ele sempre fala de alguma coisa que eu falo, ih, nem percebi, sabe? E é o mesmo filme. Ou seja, cada um tá vendo um filme. Cada um tá vendo uma coisa totalmente diferente. E a hora que eu me distraio, que eu vejo ali algum diálogo que toque em alguma coisa da minha vida, eu me distraio, não é a mesma hora que ele se distrai. Então eu perco um diálogo do filme, ele perde outro. Ou seja, ele tá vendo outro filme. Olha que louco, cara. Aí eu comecei a pensar nisso nas conversas de bar, assim, entre aspas, né? Nos encontros com os amigos. Como que cada um tá vendo uma coisa totalmente diferente, cara. É muito louco isso. Por E isso é que a gente isso. realmente tem que ser impecável com a nossa palavra para, pelo menos, ter o mínimo possível de distorção, né? E checar sempre, né? Se é isso mesmo, se a gente está sendo bem compreendido, ou se a gente entendeu bem o que o outro falou, né? Aqui, Beni. Então, a gente tem que ver a grande figura, né? The big picture, sem o uso das palavras, que é ficar nessa consciência de que é sempre uma percepção de alguém. Aquela comunicação envolve uma interpretação específica, uma percepção de alguém. Não é exatamente o que corresponde à realidade. Né? E ele fala também, né, que o que a gente, o que é mais importante da gente perceber é justamente isso, que tem tudo a ver com a psicologia. A interpretação dos fatos que nos acontecem é que é mais importante do que os fatos em si. Então, assim, a gente tem que sempre trazer essa consciência, né? Como é que eu estou percebendo, que significados a gente fala na psicologia, vamos ressignificar aquele evento, aquele acontecimento, né? Porque no meu mundo interno aquilo tem um peso. Se eu estou achando que aquilo está muito pesado, eu posso escolher conscientemente dar um outro peso para aquilo, para eu poder lidar com aquele evento de uma forma mais leve, aceitar que aquilo ali me aconteceu, mas sem dar aquele peso, que é o que ele fala da vítima, né? Sem trazer aquele peso do julgamento que vai me colocar como vítima. E por aí vai. É, Enfim. quando eu estava fazendo todo um trabalho de autoestima, quando eu percebi que a minha autoestima era meio frágil, que eu não gostava de ver minhas coisas, que eu tinha vergonha do meu trabalho, enfim, eu tinha vários conflitos que outro dia, quando a gente fizer um material sobre autoestima que está por vir, né? A gente já está trabalhando nele, a gente conta melhor. Mas assim, quando eu estava fazendo esse trabalho comigo mesma, na minha terapia, com os meus próprios botões, eu lembro que o pulo do gato foi quando eu pensei assim: caramba, tal pessoa tem uma opinião muito importante em cima de mim. Seja sua mãe, seu pai, seu namorado, sua irmã, sua ídola, whatever. E aí eu falei assim: tal pessoa tem uma opinião muito importante sobre mim. E essa pessoa me desestabiliza. Às vezes ela fala uma coisa assim, cara, acaba com o meu dia. Ou então sei lá, essa pessoa tem muito poder sobre mim. Isso é horrível, horrível. E eu sofria muito com isso. Vários anos eu sentia isso, porque era alguém do meu convívio, né? E um dia eu falei assim: isso é só uma opinião dela. É só uma opinião. Então, o que, que importa para mim? Por que, que importa tanto a opinião dessa única pessoa? Sabe? O que, que importa para mim? Não é eu estar tranquila com a minha própria consciência, com o que eu sou? Não é eu sentir orgulho do que eu fiz? De mim mesma? Sabe? De eu falar, pô, tô mandando bem. Ah, se ainda não tá exatamente como eu gostaria, como eu sei que eu posso fazer, eu evoluí, eu tô tentando melhorar, eu tive coragem de fazer isso, de fazer aquilo, eu tô indo, não tô fugindo. Então, assim, a gente aprende a valorizar os nossos atos por nós mesmos e não ficar dependendo do outro, buscando essa aceitação infinita, cara, inúmeros casos de busca por aceitação de pai e mãe que nunca vai obter, porque aquele pai e aquela mãe não tem a menor noção do poder que eles têm sobre os filhos. Ou aquele namorado, aquele relacionamento tóxico, que a mulher vai lá, se arruma toda, ele fala: onde é que você vai ser igual uma palhaça? Sabe? Quantos casos que essas coisas não acontecem, né? Isso é muito comum. E o quanto que a gente fica vulnerável a isso.
E a gente tem o poder de mudar isso, de não ficar vulnerável mais a isso. Como? Se auto-julgando, olhando para si, eu tô bonita, cara. Se ele não acha, isso é só uma opinião dessa pessoa. Se aquele ali também não acha, é outra opinião, são só duas. Tem alguém que vai achar, porque a panela sempre tem uma tampa, entendeu? E se você acha, o problema é seu. Se só você acha, o problema é seu também. Só eu acho. Né? Eu acho importante a gente ouvir a opinião dos outros. Ele até menciona isso aqui no capítulo. Ele fala: você pode dar a sua opinião, mas lembre-se, é só uma opinião. A nossa mesma. É só uma opinião. E o outro também pode dar uma opinião. Um amigo seu está conversando, é legal ouvir os outros. Mas a gente é que tem que depois botar na balança e ver se aquilo realmente você vai levar para sua vida e vai aceitar como uma verdade ou não. Né? Se ela é construtiva Ele fala. ou se é destrutiva para você. Uhum. Ele fala que quanto mais você se conscientiza, né, de que tudo se trata de percepções, mais você se vê como você realmente é e o mundo como ele realmente é. Porque você sabe que está tudo ali passando por símbolos, né? Mas que são apenas símbolos, que são interpretações que são decorrentes dessas experiências, dessas visões de mundo diferentes. Então, você não tem que se prender a isso. Você vai escutar essas visões de mundo diferentes das pessoas, respeitando e tudo mais, mas assim, você vai se basear nas suas percepções, né? No que faz sentido para você de acordo com seus valores com que você. Ele fala isso também, né? Que depois, com a idade, a gente vai se desconectando de quem a gente é, do que a gente realmente gosta, porque a gente começa a ficar muito domesticado ali, né? A gente não tem ainda. Aquilo realmente vai sendo internalizado dentro da gente, aquela programação que a gente vai recebendo na vida, e a gente acaba deixando de lado quem a gente realmente é. Só que o que a gente tem que fazer. Bem é fogo, né, A Kel gente? faz Muito igual demais. o Faustão, ela vai andando assim, é muito engraçado. Lembra que o Faustão fazia isso? Ele estava ali na cena e de repente ele saía entrando nos bastidores, é muito engraçado. Você simplesmente levanta e sai andando. Eu já sei que é para dar o biscoitinho dele. Foi ótimo, gente. Eu sou ascendente em gêmeos, né? Tô sempre em movimento. É engraçado. Mas é o bem aqui me atrapalhando, tadinho. Não, Mas mas enfim. Mas tudo bem, rapidinho. ô, Kel, Então, quem vai pagar nossas contas no final das contas, né? Quem vai pagar as nossas contas? Não só as contas mesmo, físicas aqui do mundo, mas também quando a gente for embora daqui, né? Quem vai responder por você? Você mesmo. Então, qual então, opinião é a mais importante? e por isso que é o que eu estava falando, né? A gente tem que ver se a nossa alma está feliz. Porque Uhum. você pode perceber que tem aquele momento, por isso que é importante ver. Eu sempre faço esse exercício aqui na terapia, né, e tal, e mesmo comigo mesmo, eu passei muito por isso, sempre passo, né? Vou lá, revisito a minha criança o tempo inteiro. E assim, é muito bom a gente se conectar com a criança, porque a gente tem que. Ele falou isso, né, no último capítulo dos quatro compromissos, da gente manter aquela pureza da criança ao mesmo tempo com uma sabedoria do adulto. E é muito o que a gente faz na terapia também, né? De resgatar aquela autenticidade, aquela espontaneidade que a gente traz na criança. Mas eu sempre pergunto como é que era a sua criança, né? Descreve, o que você gostava de fazer, como é que eram as características, porque às vezes você vê que ela era super extrovertida, por exemplo, gostava disso, daquilo, papapá, e de repente parou de fazer, quer dizer, de repente, né? Depois de um evento traumático, depois de opressões, repressões, julgamentos, críticas excessivas, aí ela se desconecta daquele aspecto que era totalmente natural e orgânico para ela, que era muito ela. Então ela tem que se dar conta daquilo, resgatar aquilo, porque em geral tem a ver com a nossa essência que está ali, né, mais purinha, sendo expressada mais autenticamente e que depois você vai deixando de lado para se encaixar nesse mundo ali da domesticação, né, do sonho coletivo, que fala o que deve ser dito, como você deve se comportar, o que é certo, o que é errado, o que é esperado, né, o que está no livro da lei. Lembram disso, pessoal? Então, a gente acaba se adaptando a esse mundo, vai ficando ali perfeitinho para aquele mundo e se desconecta dessas características que eram muito essenciais, eram muito nossas, né? Eram características inatas. Então, assim, a gente precisa fazer esse exercício de resgatar aquilo ali que era muito claro para você, o que você gostava, o que você não gostava, como você era e tudo mais, E né? todo mundo passa por isso de alguma forma, seja por conta do trabalho, né? No meu caso foi mais por causa disso. Assim,
Eu era muito espontânea. Aí eu chegava, falava um monte de gíria. Comecei na TV novinha. Então, eles, Ellen, você pode falar menos gíria? Pode... Aí depois, você pode não falar gírias? Tudo bem que eu exagerava, mas eu era quase uma adolescente, eu era uma É, pós-adolescente. E no meu total. meio era isso, era a minha realidade. Mas às vezes pessoas que se casam muito novas, ou que namoram, assim, aqueles anos de namoro muito novas, ou que, enfim, têm pais muito rígidos, né, e que querem te colocar em algum padrão, te encaixar em alguma caixa, em algum padrão. Então, acho que todos nós somos podados, o que é bom por um lado, porque assim, tem uma poda que é positiva, né? Porque senão também seria um mundo muito louco, se todo mundo fosse super, totalmente livre. Então, acho que para a gente viver em sociedade, a gente tem que ter um certo, uma certa noção, um certo bom senso, uma certa noção do espaço, do espaço do outro, não é ser livre, sair fazendo o que quer, né? É você não perder a sua espontaneidade, você lembrar o que te preenche, o que te faz sentir como criança. Ele falou no outro livro, o que te faz os olhos brilharem. Eu tenho uma amiga que ela estava num relacionamento bem ruim, uma outra amiga, cada hora uma amiga, não é tudo a mesma. É que eu não vou ficar citando nomes, mas ela estava num relacionamento bem ruim, estava tentando engatar nesse relacionamento já há meses, quase um ano, assim, mas estava bem ruim, eu já tinha sentido que não era uma coisa saudável. E aí eu falei, putz, amiga, aí para não falar, pô, olha que droga esse relacionamento, ela falou, mas você acha que você tá feliz? Eu fiz a pergunta para ela, né? Ela, não, e acho que isso não vai dar certo, não sei o quê. Eu falei, mas e aí? Ela, e aí eu tô conversando com o outro. Eu falei, que isso? Ela, só conversando. Eu falei, ai, mas e aí? Que outro é esse? De onde veio? Gente, o olho dela brilhava um sorriso, assim, ela ficou toda animada, e o outro era só, assim, uma linguagem corporal, assim, mó deprê. Então eu falei, olha, amiga, pelo que eu tô vendo aqui de você, só tô te espelhando o que eu tô vendo. Eu acho que tá bem claro aqui a situação, sabe? Eu acho que você tem que dar uma chance para isso aqui e, de repente, deixar essa outra coisa de lado, enfim, resolve aí sua vida, não sei o que, não. Mas era claro, porque a expressão que a gente fica quando a gente está com alguém que faz bem pra gente. Eu já tive uma outra amiga que eu ia jantar e eu voltava sugada e me sentindo super mal, super mal. É uma pessoa super famosa, inclusive. E eu voltava com uma coisa ruim e eu gostava dessa pessoa. Mas eu voltava com uma coisa ruim até que eu parei de sair com essa pessoa. E aí, nunca mais me senti assim, entendeu? Enquanto que outras amigas, eu vou jantar, vou almoçar, eu volto recarregada. A gente se escreve, fala, ai, amiga, te amo. Nossa, como é bom estar com você. Quando é que a gente vai se ver de novo? É com essas pessoas que a gente tem que andar. É com essas pessoas que a gente tem que namorar. Essas pessoas colocam a gente pra cima, sabe? É com essas pessoas que a gente tem que trabalhar, porque a nossa vida é no dia a dia, né? Então você tá indo ali trabalhar, você fala, é só no meu trabalho, mas é todo dia no seu trabalho. Isso vai minando a gente. Então a gente tem que ficar muito atento realmente ao que faz os nossos olhos brilharem, faz a gente sorrir, se sentir bem, e o oposto, né? Tentar manter distância disso para não se tornar uma pessoa que você não queria ser e que você não é na sua essência. Tantos casos aí de depressão, porque é difícil dizer não, né? Que ela estava aí dizendo. Difícil dizer não, a gente se acomoda. Às vezes a pessoa é tão manipuladora que ela faz a gente sentir que a nossa vida não vai servir para nada. A gente não, se não tiver com aquela pessoa ajudando a gente, né? Então a gente fica se sentindo vulnerável. Enfim, é muito complexo isso. O importante, a ideia aqui é entender que a gente tem que se aproximar, se observar e falar: caramba, fiquei tão feliz. Caramba, voltei desse encontro, tô estranha, não tô me sentindo bem. Ai, fiquei com umas coisas na cabeça. Se observar, observar o que as pessoas causam na gente, o que nosso trabalho causa na gente, o que nosso namorado causa na gente, né? Antes só do que mal acompanhado, gente. Com certeza. Até Exatamente. as pessoas Adorei que a isso que gente você trouxe, segue, né? né? As pessoas que a gente segue, o que que a gente Sim. sente? Ai, eu vejo essa pessoa, me dá um negócio esquisito. Seja É, feliz, mas para de seguir, entendeu? Seja feliz e exatamente. segue seu rumo, né? Para que que você vai ficar se fazendo mal? Parece como é que fala quando a pessoa está se chicoteando? Narcisismo? Não, é um masoquismo. Masoquismo. É. Então, mas achei muito legal isso que você trouxe, porque é mais uma ferramenta, né? Mais uma dicasinha, um detalhe ali para a gente prestar atenção na nossa comunicação. Então, assim, tanto isso que você falou de observar a expressão facial dos outros, né? Porque isso tudo que a gente está falando, né? Desse mundo dos símbolos
pelo qual a gente se comunica, através do qual a gente se comunica, né? A linguagem, ela não é só a linguagem verbal. Então a gente tem que tentar ser impecável com as palavras, usar bem as nossas palavras, mas assim, a gente sabe que tem diversos estudos que mostram o quanto a linguagem é muito mais complexa do que só a verbal, né? Inclusive, ela é bem mais forte, a parte não verbal, o componente não verbal dela. Então, assim, a expressão facial, a prosódia, né? O ritmo ali, o tom de voz, né? É totalmente, assim, grande diferencial. Então, assim, o body language, né? A linguagem mesmo corporal, os gestos, o movimento, a postura, isso diz muito da comunicação. E também isso que você falou, de como eu me sinto quando eu tô com aquela pessoa. É mais uma dica para você ir juntando todos esses fatores, né? Para você deixar também a sua intuição te guiar de o que essa pessoa te traz, o que você está levando para aquela pessoa, se está gostoso esse papo, se está fluindo. Então, são vários sinais, né, gente? Então, a gente tem que perceber tanto o que a pessoa fala, como a energia que está rolando, porque agora a gente sabe que tudo é vibração, né? Então, que energia que está rolando? O que isso está gerando no meu campo vibracional? E o que eu também devo estar ali, porque você troca esse campo vibracional. Às vezes você está ali falando numa boa com a pessoa, a comunicação verbal tá ok, mas como você está se sentindo, tá péssimo. Entendeu? Você já tá assim, gente, eu não sei por quê, mas assim, eu saí mal daquele encontro, né? Aquela pessoa ali não fez nada, não me agrediu, não falou nada ofensivo, mas assim, não me fez bem, né? Então, são muitos níveis ali da comunicação que a gente tem que É, perceber. É a- muito interessante. às vezes até, às vezes até não é nem a coitada da pessoa, mas é você mesmo, como você se sente diante daquela pessoa. Tem isso também, né? Sim, Às vezes tem isso perfeito isso que você também. falou. Às São vezes, muitas exatamente. armadilhas. Muito bem colocado. Às vezes é uma coisa intencional da pessoa que você está percebendo, mas às vezes essa pessoa me lembra tal situação, me lembra tal pessoa, ativa uma coisa em mim, né? Ou a gente Então, se assim, sente exatamente. inferior ou insegura perto da pessoa, né? Ou menos É, é. inteligente, ou qualquer coisa assim. Inclusive, falando nisso, vou ler mais um trechinho, tá? Que eu amei, pequenininho também. Olha, gente, ele fala assim: suas crenças estão lhe dizendo, eu sou gordo, eu sou feio, eu sou velho, eu sou um perdedor, não sou bom o bastante, não sou suficientemente forte, nunca vou conseguir. Não acredite em si mesmo, porque nada disso é verdade. Essas mensagens estão distorcidas, não são nada além de mentiras. Uma vez que você possa ver as mentiras, não precisa mais acreditar nelas. Utilize o poder da dúvida, que é o nome do capítulo, para contestar cada mensagem que você envia para si mesmo. Será realmente verdade que eu sou feio? Será É. realmente verdade que eu não sou bom o bastante? Essas mensagens são reais ou são virtuais? É claro que são virtuais. Aí, para finalizar, ele fala assim: nenhuma delas vem da verdade, da vida. Elas vêm de distorções em nosso conhecimento. A verdade é que não existem pessoas feias. Não existem pessoas boas ou fortes o bastante. Não há qualquer livro de leis universal onde esses julgamentos sejam reais. Tais opiniões são apenas acordos feitos pelos seres humanos. Nossa, muito legal, né? Cara, É bem. total. Porque, olha só, tem uma pessoa que eu acho maravilhosa. Ela acha horrível. Horrível. Fala muito feio. Uhum. Entendeu? Então, quem explica isso? Quem é que tá certo? Eu ou a outra pessoa? A maioria? Sim. Não, não é. Não existe a verdade. Uma pessoa totalmente bonita, uma pessoa totalmente feia. Esse julgamento é só um acordo que os humanos fizeram. Mas isso não é real. Não tem um livro da vida onde esse julgamento está dizendo tem que ser assim para ser bonita, tem que ser assado para ser feio. Não tem. É só julgamento nosso. Então, entender isso também é muito legal. A gente está num momento da nossa sociedade que tem trazido esse assunto à tona, né? Da inclusão, de se aceitar, de aceitar seu corpo, de não sei o quê. Isso já é bem, assim, traz bastante elucidação para gente, porque não fica só um único padrão aceito, né? Isso. Então, eu acho que a gente já está até um pouco mais familiarizado com esse tema, um pouco mais se aceitando, as pessoas aceitando seus cabelos, né? As pessoas aceitando seus estilos. Lembra que há um tempo atrás a gente só podia usar o que estava na moda? Ah, não, isso aqui saiu de moda. Ah, não, não mistura dourado com prata. Hoje em dia, o que É. tem aqui tá assim.
encaixada naquele look. Se a pessoa está encaixada naquele look, ela está se sentindo bem, o outro, mesmo que tivesse um certo preconceito, eu não gosto quando junta marrom com preto, mas engraçado, ela tá bonita. Eu gostei. Acho até que eu vou passar a usar. Porque o importante é você estar encaixada naquele look. Isso é muito mais importante do que aquilo tá na moda ou não. Porque quem tá ditando essa moda, gente? A moda é uma expressão do que você tá sentindo. E quem vai dizer o que você tá sentindo, que agora tá na moda usar preto, sendo que eu tô super colorida dentro de mim? Aí eu vou ter que usar preto porque tá na moda, sabe? Quem vai dizer isso? É a gente, né? É a Ou gente. uma coisa que não valorize, uma roupa que não valorize o seu biotipo, né? Então, Bota, assim, você não tem bota, que por usar só porque exemplo. tem Tem que usar um bota. E a sua perna determinado. é super grossa. Não fica bom de bota, mas você vai lá e usa porque tá na moda. Ou o contrário, tem a perna muito fina, enfim. Não, ou também, teoricamente, não combina usar bota no meu biotipo, mas eu estou a fim de usar, eu me sinto ótimo usando. Então, assim, eu Exato, vou usar, entendeu? exato. Então, assim, depende muito, né? Ele fala também para a gente tomar cuidado com esse tirano dentro da nossa cabeça, que é esse lado nosso que comanda a nossa cabeça. Então, ele fala: você consegue ver as consequências de acreditar em si mesmo? Fazer isso é uma das piores coisas porque você passou a vida contando mentiras a si mesmo. E se você acredita nessas mentiras, é porque seu sonho não te dá prazer, né? Você pode usar todos os símbolos que aprendeu para se machucar. E aí ele vai falando, né? Se você está sofrendo é porque você está obedecendo a esse tirano que está comandando em sua cabeça. Então, assim, quando não existir mais um juiz ou uma vítima em sua mente, você não sofrerá mais. É outra coisa muito interessante também, né? Porque às vezes é o que você falou, não é alguém que está lá falando, ah, usar a bota não está bem em você. Às vezes você já está com aquilo que você internalizou no seu tirano, que você leu em algum lugar, ou que você viu, ou que, sei lá, alguém falou, né? Mas assim, ninguém nem está percebendo aquilo, ninguém nem achou aquilo quando você chegou lá no evento com aquela roupa que teoricamente não fica bem e etc, né? Dando esse exemplo aqui. Mas assim, então a gente às vezes fica com aquele peso, né? Ai, não, mas eu não deveria estar com essa roupa, né? Isso não fica bem em mim. Não, não é. É pra gente também se ajudar, né, gente? Vamos nos libertar desse juiz, desse tirano dentro de nós, pra gente não ficar na vítima, entendeu? Então a gente tem que buscar se libertar disso tudo. O livro, né, desde o primeiro lá, era um manual, né, o grande propósito para liberdade pessoal. Então, assim, a gente tem que se libertar dessas crençazinhas, essas falas que ficam ali voltando, né, de julgamentos, de opiniões que a gente vai internalizando. Isso é uma opinião da pessoa, entendeu? E às vezes a moda até tá inventando aquilo porque tá precisando vender aquele tipo de tecido, sei lá o quê. Enfim, nem necessariamente significa que é porque é mais bonito, ou enfim, né? Tem vários poréns aí dando esse exemplo de moda que é complexo também, eu adoro, mas assim, a gente sempre tem que prestar atenção se aquilo está expressando, se dentro do que está no coletivo, na moda, está expressando a minha individualidade, como é que para mim aquilo vai ficar bem, será que para mim aquilo vai me fazer me sentir bem, vai me favorecer, e por aí vai, né? Em tudo a gente tem que fazer isso, porque ele fala que é por isso, por conta desse julgamento aí, desse tirano, que a gente vai dando poder para ele, a gente fica na vítima e a gente fica extravasando em válvulas de escape, que aí cada um procura a sua, né? Ou come demais, ou usa droga demais, abusa do álcool, fica viciado num comportamento que não é, que é prejudicial, né? E vai distorcendo a voz do conhecimento. A gente vai ficando preso ali naqueles símbolos, esquecendo que são apenas símbolos, que são apenas opiniões, que são apenas julgamentos, que são apenas valores, visões de mundo, que não necessariamente correspondem a uma realidade, que essa realidade, assim, nua e crua, né? Ela nunca é totalmente pura, porque ela é sempre permeada pela percepção de outra pessoa. Então a gente tem que ser cético, né? Por isso que ele fala não acreditar demais em si mesmo, não acreditar em ninguém, em nenhuma dessas opções, dessas opiniões, você tem que deixar perturbar o seu eixo, o seu centro, os seus reais valores, né? Você tem que ter sempre essa consciência de que você que está escolhendo a sua vida, os símbolos, né, que fazem sentido para os seus reais valores, e não os símbolos ali que estão na moda ou que o coletivo está imprimindo na sua mente. Exatamente. Foi o tal do pulo do gato que eu falei. Isso é só a opinião daquela pessoa. Eu quero saber o que eu penso, o que eu sinto. E que ó, a gente sublinhou a mesma parte, porque eu achei maravilhoso essa parte que ele fala do tirano. Você só pulou uma parte que eu anotei aqui, que ele diz: esse tirano é impiedoso, ele está sempre abusando de você.
E esse tirano é a gente mesmo. É a gente mesmo. Então tem que ter muito cuidado com esse tirano. Ele está sempre abusando da gente. Ninguém julga mais, ninguém julga você mais do que você mesmo. Que a Kel disse, ela leu, né? Se você está sofrendo, ninguém está causando isso. É o tirano que está comandando a sua cabeça. Gente, isso é a maior verdade. É a maior verdade. O quê? E a gente que tem que tirar o poder desse tirano, Exato. porque se a gente dá o poder para ele, entendeu? A gente fica na vítima ali, deixa ele de juiz e a gente aceita aquilo. Você tem que simplesmente, ele fala que é um desaprendizado. Você tem que ser confrontar aquilo, você tem que ser rebelde de certa forma para fazer essa desdomesticação. Por isso que a gente quis também continuar o livro, porque ele fala que é um processo lento, né? Mas é poderoso, porque liberta a gente. Ele fala que quando você retira o poder desses símbolos, seja o seu juiz interno, seja os símbolos ali coletivos, né, que são colocados na nossa programação mental que ele chama de domesticação, se você retira o poder desses símbolos, você traz para você aquele poder, aquela energia que você investiu ali naquele tirano, naqueles símbolos externos, você resgata para você. Então aquele sonho fica sem poder, né? Você passa a ser invencível, nada mais pode te derrotar. Então ele fala: não acredite neles, seja cético e faça as suas escolhas. A Muito legal. Karina até falou assim, ainda mais os virginianos como eu. O tirano é mais sinistro nos virginianos, com certeza. E o legal é que ele conclui, né? Ele fala desses vícios, que é por isso um dos motivos principais que as pessoas vão para o álcool, para as drogas, para os vícios em comportamentos, para evitar a sua própria história, ou evitar essas opiniões que a gente apreende ao longo de tantos anos. E isso vira um furacão dentro da gente, né? As nossas opiniões, o tirano lá maltratando a gente, e a opinião dos outros maltratando a gente na nossa própria cabeça. Quantas vezes a gente falou assim, acho que fulano não gosta de mim. Acho que a fulana deve estar me achando horrível. A fulana deve estar achando que eu sou burra. Aí a fulana vem e fala, cara, te acho tão linda, nossa, te acho tão inteligente. Aí você fica assim, né? Porque é o seu tirano que tá achando que a fulana não te admira, não gosta de você, não te acha bonita. É o seu tirano. Então a gente tem que ficar muito ligado com esse tirano. Aí ele fala que vira um furacão dentro da gente e que a gente não pode acreditar nem em si nem em ninguém e que aí a gente vai ficar calmo, centrado e relaxado. Nossa, ele falou essas três palavras, eu anotei que falei, nossa, que maravilha. Calmo, centrado e relaxado. O que mais que a gente quer, né? Porque a gente volta a ser a gente mesmo. E ele fala que esse é o grande segredo da felicidade, né? A liberdade e a Exato. autoexpressão. E, É a cara, felicidade. é uma tensão viver assim, é uma tensão, é um desgaste. E não é gostoso, né? Você não consegue aproveitar. E aí, o mais importante, só para finalizar, ele fala assim: o seu eu real passa a fazer as escolhas, e não os Exato. símbolos. Seu eu real passa a fazer as escolhas, não os símbolos. Ou seja, você tira isso tudo, se despe disso tudo, dessas nós, desses tiranos, de tudo, aí você tem essa calma, você fica centrado, você fica relaxado, e você ganha essa liberdade, né? Você fala, ai, nossa, posso ser eu, ai, que bom. E aí a verdade aparece. A verdade, ela simplesmente brota quando você tira isso tudo. Então a gente pode usar os símbolos para pedir algo, para se expressar, para dizer o que a gente quer, para dizer o que a gente não quer. É super importante a comunicação. A gente avançou tanto por conta disso, né? Mas a verdade, a gente tem que lembrar que a verdade não surge com as palavras. A verdade, ela tá ali, ela vai muito além desses símbolos. Aí, para finalizar, não sei se você vai querer dizer mais alguma coisa, mas da minha parte, eu queria finalizar com um último trechinho que eu achei emocionante. Mas pode falar aí alguma coisa se você quiser, enquanto eu acho. Não, eu acho que eu falei tudo que eu queria, assim. Acho que fechou para mim, sabe? Acho que é muito Então, vou isso, né? Da finalizar com gente. isso aqui, Kel. Vou finalizar com essa parte aqui, que é maravilhosa, que é o finalzinho desse capítulo, lá, a penúltima página. Olha aqui, ó. Posso ler? Pode. Eu vou pegar meio da metade, assim, para não ficar grande, tá? São dois parágrafos pequenos. Você descobre que os símbolos realmente não são bons ou maus, certos ou errados. Você os torna certos ou errados de acordo com as suas crenças. Esse é o poder da sua convicção. Mas a verdade está além das convicções. É o que a gente estava falando agora, né? Aí o trechinho é aqui, ó. Quando você vai além dos símbolos, o que encontra é um mundo de perfeição, onde tudo e todos na criação são perfeitos.
Nossa, essa frase é muito poderosa. Aí ele vai desenvolver essa frase. Ó, até o investimento da sua crença em cada palavra é perfeito. Até sua raiva, seu drama, suas mentiras são perfeitas. Até o inferno em que você às vezes vive é perfeito, porque só existe perfeição. Ele está dizendo que quando você tira isso tudo, você vê as coisas dessa forma perfeita, né? Imagine só se você tivesse vivido o tempo todo sem ter aprendido todas as mentiras que integram o seu conhecimento, sem sofrer com o investimento de sua fé nessas mentiras, superstições e opiniões. Você seguiria a vida como o resto dos animais, ou seja, manteria a inocência por toda a sua vida. E agora o desfecho. No processo de domesticação, você perde a sua inocência, mas ao perder a inocência, você começa a procurar o que perdeu. E isso te leva ao despertar da consciência. Uma vez que você a recupera, você passa a ser totalmente responsável por sua própria evolução e por cada escolha que você faz na vida. Ou seja, essa é a recompensa, entendeu? Você começa a ver, entender que mesmo vendo aquele inferno todo, tá tudo perfeito, tá tudo no seu lugar, porque esse julgamento só estava dentro de você, sabe? Quando você está em estado de graça, que eu até ressaltei esse parágrafo no outro livro, quando você está em estado de graça e você fala assim, ai, tá calor, você não pensa assim, tá calor ou tá frio, você fala, ai, o sol, ai, a natureza, ai, as pessoas, olha aquele ser que fofinho, olha aquele ser que fofinho, você sente esse amor por todos, você não tá assim, aquele gordinho ali, ai, aquela chatona ali, ai, aquela pessoa, você não tá julgando as pessoas, você tá só amando, né? Você tá entendendo como criação perfeita de Deus. E é essa visão que a gente passa a ter quando a gente se despe de todo esse julgamento. Porque, no fim das contas, o tirano faz o quê? Ele julga. E esse julgamento é muito nocivo para nós todos. Cria tiranos no meio da rua. A gente vira um tirano no meio da rua. Porque a gente começa a pensar que ninguém se importa com a gente. Aí a gente sai na rua, a gente também não se importa com o outro, né? Eu vi um documentário no Netflix esses dias, maravilhoso, sobre um mágico lá. É uma série, na verdade. Eu esqueci o nome, depois eu passo para vocês. E ele faz uma mágica assim no meio da rua que ele usa as pessoas que estão andando, né? E ele começa a afundar num cimento, assim, como se fosse uma areia movediça. E começa a morrer, óbvio, porque ele vai afundando até ficar aqui. E a pessoa, ele dá a mão assim, por favor, me ajuda. Ele falou, não, não quero me sujar. E sai. Aí, gente, eu fiquei arrasada com essa cena, Kel. Eu falei assim, gente, que ser humano é esse? Como assim, eu não quero me sujar? Eu só tinha ela ali na rua e ele afundando no cimento. Ele falou, me dá um pau. Aí ela deu um pedaço de pau assim pra ele, ele falou, me puxa. Ela, não, não quero me sujar. E saiu, deixou ele morrer. Aí ele afundou, na verdade, era uma mágica, graças a Deus, que ele falou, graças a Deus eu não precisei desse ser humano pra me salvar. Porque, gente, lá nos Estados Unidos. A mágica era incrível, o cara é maravilhoso, a série é incrível, por isso até que depois eu vou passar o nome. Mas esse ser humano ali me chocou. Aí, lendo essas coisas, eu falo, é a pessoa que tá com um tirano bombando dentro dela. Só pode ser, entendeu? Pessoa que você fica doente. Porque aí você começa a criar coisas na sua cabeça de que esse mundo é um inferno. Você começa a viver no sonho do inferno que ele menciona, né? Poxa, onde é que a gente vai parar se a gente não se trabalhar? Se a gente não se desenvolver? Se a gente não buscar renovar essa visão da gente mesmo, para a gente mesmo e para os outros. Porque você vê nos outros o que está dentro de você. Se você está muito crítico com os outros, você está muito crítico com você. Se você está vendo feiura nos outros, você está se achando feio. Se você está feliz que o outro está feio, que o outro está se ferrando, é porque você está precisando de alguém para ir lá no inferno junto com você, que ele falou isso no outro livro também. Né? Ninguém quer ir sozinho para o inferno. Então, quem está indo para o inferno acaba puxando alguém. Ou seja, cara, o lado ruim do mundo, o lado infernal do mundo, que a gente pode viver tanto o sonho de paraíso quanto o pesadelo do inferno, é por conta disso. É por conta do nosso mundo interior. Então, que mundo interior a gente está querendo acreditar? Porque quando a gente era criança, a gente era inocente, a gente era vulnerável, a gente não tinha opção. Agora a gente é adulto. Agora a gente tem opção. Agora a gente pode ser o que a gente quer ser. E não o que fizeram da gente, entre aspas, né? Ou o que a gente se permitiu. Como é que era aquela frase que você usa, hein, Kel? Não é o que fazem com você, mas o que você permite que façam com você, né? Uma coisa assim. Me deu um branco agora, não sei. Algo É, assim. Então, para concluir, até porque deu o tempo certinho aqui, para concluir, eu acho que é isso. Esse nosso trabalho aqui
E esse Lembrei, esforço não de importa o que fizeram, não, olha só, não importa o que fizeram de mim, mas sim o que eu faço com o que fizeram de mim. Nossa, me deu um branco louco aqui. Entendeu? Não importa o que fizeram de mim, mas o que eu faço com o que fizeram de mim. Então é muito isso, né? Como eu vou interpretar os acontecimentos externos? O que que isso gera em mim, né? o que eu faço do que fizeram de mim, né? Porque falhou aqui para mim. É, Isso tá tá super falhando agora para mim. falhando aqui pra mim também. É. É, Começou a travar ali no fim, por tá, isso que eu não fiz nada. É. tá na hora de acabar. Pessoal, vocês querem dizer alguma coisinha aí pra gente? Eu fui dando uma olhada assim meio rápida, a Toti faz os prints pra gente ler os recadinhos fofos de vocês, pra gente não perder o raciocínio, né? Mas se vocês quiserem perguntar alguma coisa ou comentar alguma coisa, vocês gostaram da nossa live? Vocês estão gostando da gente ler esse livro? A gente também vai colocar de novo uma caixinha lá nos stories do Tools, perguntando para vocês a opinião de vocês, qual outro assunto que vocês querem ver por aqui depois desse livro, porque aí a gente vai parar um pouco com a filosofia tolteca, que, né, a gente está aprofundando bastante com esses ensinamentos, mas aí a gente gosta também de mudar um pouco. A gente já deu algumas sugestões, né, de comunicação não violenta, ou, enfim, a gente está aberta para sugestões. É, eu tava. Ah, tem os livros do Dr. Joe Dispenza também, que muita gente está aqui com a gente ama, né? Tem vários livros maravilhosos que vira e mexe a gente sugere aqui. Muitos recadinhos fofos chegando. É, Parabéns pela explicação sobre tô esse lendo aqui, livro. Já tô coloquei no lendo. carrinhos de compra da Amazon. Ai, que fofo! Engenheiro Fábio. Obrigada, Fábio. Valeu, obrigada mesmo. A Queria mandar Karina um tá beijo sempre também aqui. pro meu amigo Vitor Diamantino, fofo, que ele tá falando, ai, que são as melhores lives depois da pandemia, que tá adorando, que quer ouvir tudo no Spotify. Obrigada, Vitor, querida. Eu tava pensando em você esses dias, saudades. E obrigada para todo mundo que tá ali elogiando. Eu recebi vários recadinhos também pelo Toolsly, o que eu printei depois para te mostrar. Muito obrigada pelo feedback. A gente fica super feliz de ver que vocês estão gostando, né, de ver que eles falaram lá muito que quando a gente explica fica bem mais fácil, que adora as nossas reflexões. Então, muito obrigada, viu? Ó, Depois eu vou te mostrar. o Jean, amando sempre os insights, gratidão por todas as lives. Holistic Flora, gratidão infinita por esse projeto. Ó, Zé Jabu, ótimo, gostou Flora! muito. Que Ah, nosso legal. priminho! Beijo, primo! Sou suspeito, pois sempre estarei com vocês. A Audrey, oi Audrey, adorei a live, que bom, gente. É muito legal ter todos vocês aqui com a gente. Principalmente a gente fica com um xodozinho assim maior, não conta para os outros, mas para os que estão sempre, né? Porque vai virando uma comunidade, vai virando, a gente vai criando uma certa intimidade, a gente vai conhecendo mais vocês. Acho que vocês também ficam mais à vontade de comentar, de trocarem ideias. A gente quer trazer isso cada vez mais para esse lado, assim, dar esse sentido para nossa comunidade, porque aqui é para a gente debater junto, aprender junto, refletir junto, vocês refletirem entre vocês. Então, a gente quer que vire realmente uma comunidade bem coesa, bem juntinha, assim, porque a gente tenta juntar isso com o nosso trabalho, com a correria, então às vezes dá um gap, né? Um espaço muito longo entre uma temporada e outra, mas agora a gente conversou, eu e a Kel, que a gente gosta muito, muito, muito desse projeto. Tem que parar de ler os recadinhos aqui, senão não me desconcentro. Pronto, parei. A gente gosta muito desse projeto, é muito importante para a gente a presença de vocês aí do outro lado, todos os recadinhos que a gente recebe. Eu e a Kelly, a gente sempre leu livros desse tipo juntas, né? A Kelly, que na verdade começou a trazer essas filosofias para a nossa vida, com o livro A Profecia Celestina, quando eu tinha 15 anos, ela tinha 16. Enfim, a gente começou toda Não, uma jornada desde o Paulo espiritual. Coelho, né? Desde o Paulo Coelho, o Paulo Coelho. alquimista. É Foi verdade. A Kel, que obrigada. sempre foi a bruxinha da família, a sábia espiritual, a Perséfone, ela trouxe todos esses conhecimentos e que realmente eu já devia ter também na minha bagagem, Claro. porque eu peguei para mim total, assim, desde o primeiro momento e mudou a minha vida desde que eu comecei a ler sobre a espiritualidade, sobre
Todas essas coisas que podem fazer com que a gente tenha mais autoconsciência, que a gente possa melhorar assuntos de psicologia. Estudei também psicologia, a gente conversa muito sobre isso. Então, para a gente, isso é uma coisa que a gente traz desde a nossa adolescência, pré-adolescência, ali com 13, 14 anos. E para a gente dividir isso com vocês, compartilhar isso com vocês, é assim maravilhoso, que é tudo que a gente sempre quis, né, Kel? A gente tinha muita Maravilhoso. vontade de E a fazer um gente grupinho sempre. físico até, um É, encontro semanal, mas cada um mora num sim, lugar. A gente tinha essa vontade antes da internet, né? A gente falava, vai, é vamos juntar verdade. as nossas amigas que gostam desses assuntos para a gente fazer esses encontros. Então, na verdade, é a realização de um sonho para a Sim, gente ter esse grupinho aqui com vocês. com Então, certeza. muito, muito, muito O obrigada que eu por a ia gente falar, ter o se nosso projeto unido, era por ter. a gente ter se unido com essa mesma sintonia, né? A gente ter essa sinergia, ter essa mesma busca. É muito bom a gente encontrar pessoas que estão no mesmo caminho com a gente para a gente poder trocar. O que É, foi, Kel? não, eu ia falar isso, que já era desde a adolescência a gente pensava em ter um grupinho de estudos, né, com os amigos, e assim, como é que isso já estava sendo plasmado ali, né? Eu acho que a gente já estava sendo preparada, e assim, foi se encaminhando, né? E agora a internet, poxa, essa ferramenta maravilhosa de pessoas do mundo inteiro poderem se conectar com a gente recebe recadinhos lindos de pessoas em tudo quanto é lugar, né? Então, assim, é muito gratificante, a gente fica muito feliz mesmo. E quando a gente fala da comunidade, não é só quem está aqui ao vivo. Claro que a gente ama trocar com vocês aqui ao vivo, mas tem muitos de vocês que vêm depois dar o feedback, né? A gente sempre lê os recadinhos, eu não consigo entrar ao vivo, mas eu sempre estou aqui Não. vendo, tarará, ou estou ouvindo no Spotify. Então, assim, a comunidade envolve todos vocês que sempre nos dão feedback que não dá nem para citar nomes, porque são muitas pessoas, mas já tem vários que moram no nosso coração, de Mas, verdade. Kel, Viu? eu não falei dos Bem. que não estavam ao vivo, eu falei dos que são assíduos, que a gente tem um xodozinho especial por quem está sempre aqui, porque Eu só quis esclarecer. porque a gente vai, não sei como, acho que eu fiz isso. Deu o coraçãozinho aquela hora? Deu, né? Eu não sei como é que eu fiz. Enfim. E agora deu. A gente vai realmente pegando essa intimidade, a gente vai criando um carinho mesmo e vai trocando mais nas DMs, enfim, a gente fica muito feliz Vai que. conhecendo, né, os nominhos, né? E saber que a pessoa voltou também é muito legal. Igual meus trabalhos de moda, que é um dia só, né? Você vai lá. Tá travando, Liu. Tô te ouvindo. Parou para mim. Parou. Mas enfim, também eu acho que a gente já tem que finalizar, né? A gente se empolgou aqui. Não tá me ouvindo? Eu não tô mais ouvindo nada. Obrigada, gente. Se vocês estiverem me ouvindo, obrigada. Obrigada, gente. Beijos.